Conto oriental, história de Itu. Há 500 anos na dinastia Min, existiu um estudante cujo nome era Itu. Ele era muito inteligente e, dentre os colegas, era o primeiro a fazer as provas e tirar nota máxima. Ao findar o ensino médio, Itu convocou uma reunião com os colegas de classe e propôs fazerem doação monetária e construir um salão para alfabetizar os analfabetos, ensiná-los a redigir cartas, fazer limpeza das ruas do bairro e serem vegetarianos. Dessa forma faziam doação e prática. Embora Itu propôs o vegetarianismo, mas ele mesmo não seguia, pois amava pescar e suas condições financeiras não permitiam uma mudança alimentar. Apesar da prática de doação, Itu continuava pobre e ele sempre questionava a Deus. Por que fizemos tantas mudanças de hábitos, doação, ajuda à população, possuo um bom coração e ainda continuo pobre. Por que Deus não elimina a minha pobreza? Itu continuou a pescar e reclamar de Deus. Itu formou família constituída por uma esposa e 5 filhos, sendo 4 meninos e uma menina. Na China surgiu uma pandemia e os 3 primeiros filhos faleceram devido à doença e sobreviveu apenas o caçula de 0,7 anos e a menina que, devido à febre alta, preocupação, ficou com sequelas, deficiência intelectual. O garoto sobrevivente saiu para passear e se perdeu. A esposa ficou muito triste com as percas recorrentes e chorou tanto ao ponto de perder a visão e ficar cega. O choro, a tristeza e a pobreza assolava a família. Todos os anos Itu fazia uma declaração para o imperador da dimensão de Vais, solicitando misericórdia divina para sua vida melhorar, já que se encontravam numa difícil situação, e perguntando por que ele ajudava pessoas, e ainda continuava pobre. No festival de Ano Novo Itu gostaria de comemorar, mas não possuía renda e os amigos, colegas e familiares recusavam a lhe emprestar dinheiro, até que uma pessoa bondosa emprestou para ele um saco com 5 moedas de prata. Itu ficou tão contente porque naquele ano ele poderia ter comida na mesa, então foi na feira escolher uma galinha boa de corte, para oferecer para o santo imperador de Divais. Enquanto escolhia a galinha, um ladrão que o vigiava subtraiu-lhe o dinheiro sem que ele percebesse. Quando Itu escolheu e foi efetuar o pagamento da galinha, percebeu que não tinha o dinheiro e sua tristeza foi notável, uma vez que Ano Novo não ia ter comida. Como falar isso para a esposa? Então ele teve um plano: na travessia do rio que antecede a minha casa, vou suicidar-me, e assim fez a tentativa pulando do barco quando este estava no meio do rio. Mas o dono do barco, percebendo que ele caiu no rio, pulou na água e o salvou, e perguntou: por que você quer se suicidar? Itu não hesitou em contar-lhe toda a verdade, que não tinha o que comer no Ano Novo. O Tsaotin, santo da cozinha, que havia se transformado no barqueiro bondoso, ofereceu-lhe frutas e legumes, cuja intenção era que ele fosse vegetariano, só alimentando de legumes. Os orientais têm por costume respeitar Tasutin todas as vezes que cozinham, por isso não jogam alimentos, arroz fora, nem brigam enquanto cozinham por receio do santo Tsaotin ouvir, e todos os anos eles fazem oração para o santo da cozinha. Naquele ano Itu fez novamente cerimônia para santo Tsaotin, dizendo: agora queimo esse papel solicitando sua ajuda à minha família, ainda somos pobres, não temos carne a oferecer-te, portanto nos ajude. À noite minha esposa só come verduras e mais nada, não temos mais nada para comer, e ele se emocionou, ficando muito triste, chorou e adormeceu na mesa. Então sonhou que uma pessoa bateu à sua porta e ele o recepcionou. E pensou: parece que eu o já vi, você parece o dono do barco que me transportou hoje pela manhã, e o convidou para jantar com ele. O visitante o questionou por que ele estava triste, e Itu respondeu que ele e seus companheiros ajudam pessoas, mas continuamos pobres. O visitante deu a sua opinião respondendo: você é uma pessoa boa, mas já parou para pensar no que você faz de errado? Nunca parou para refletir? Itu hesitou e disse: não sei. O visitante continuou: você lembra de um colega estudante? Era mais inteligente do que você e se dedicava mais que tu, e você foi no governo e falou que seu colega reclamava do país e a polícia o prendeu e o matou? Esse foi um dos seus erros, cometeu um pecado muito forte, pesado. Seu coração teve maldade. Você, Itu, precisa lembrar que fez errado. Seu segundo erro é sempre reclamar de Deus. Terceiro erro é falar que quer comer vegetal, mas ainda mata animais pescando e comete pecados. Quarto pecado: você auxiliar as pessoas a escreverem as cartas, mas não respeita as letras deles, joga diretamente no lixo, isso não pode. Se no papel tem ensinamentos bons, não pode jogar no lixo, precisa queimá-lo. Você precisa respeitar letras. Entendeu? E seus 3 filhos morreram, você ainda não percebeu? Era Deus te avisando sobre seus erros.
Segunda, seu caçula se perdeu e você também não soube refletir. Terceira, sua esposa ficou cega, você não percebeu e não soube refletir sobre seus erros? Você fez errado. E você ainda tem coragem de reclamar de Deus? Seus pecados são mais profundos, você lembra? Você sabe. Então oriento-te, se você quer melhorar, quer renovar, você precisa arrepender-se, purificar o seu coração e comer somente vegetais e não consumir animais. Após isso seu nome deve mudar, chamar-se Itim, que significa coração puro, clarinho, sem sujeiras. Peço também que você escreva a sua história certinha, sem mentiras, sem falar errado, e deve propagá-la para que todos saibam, e possam perceber e aprender a fazer arrependimentos dos pecados que cometeram e evitar fazer mais pecados. Dessa forma seu pecado vai diminuir. E tu compreende e concorda, mas adverte que não tem dinheiro para fazer. Como redigir uma história, publicá-la sem fundos monetários? O visitante disse. No bolso do meu casaco que está pendurado na sua cadeira tem 50 pratas, que serão mais do que suficientes para o que você precisa. Nesse instante, e tu acorda do seu sonho, e vê um casaco pendurado na sua cadeira e foi até ele e realmente as 50 moedas de pratas estavam no bolso. Nesse momento ele percebe que aquele visitante era Saltim, o santo da cozinha, porque na sua cozinha tinha uma imagem do santo Saltim e o rosto era o mesmo. E realmente era o santo Saltim que o ensinou a refletir sobre seus pecados, e em obediência a ele, Itu começou a comer vegetais e a abandonar o hábito de comer carnes, e começou a arrepender-se verdadeiramente de coração e em 6 meses ele escreveu a sua história, sem subtrair nada do ocorrido e mandou imprimir e distribuiu fazendo a propaganda conforme solicitando em sonho pelo santo Saltim. Como ele redigiu muito bem a sua história, as pessoas que liam ficaram impressionadas com seu domínio da norma culta do seu idioma, e começaram a requisitá-lo a dar aulas particulares para seus filhos e assim Itu começou a ter seus primeiros trabalhos remunerados e conseguiu mudar sua situação financeira atual. A sua fama se espalhou até o boato chegar ao castelo do imperador, e um militar requisitou seu trabalho para ensinar seu filho de 18 anos. Ao encontrar o rapaz, ele se apresentou, falando seu nome, bairro onde mora, contou sua história e o rapaz o reconheceu. Você é meu pai. Eu me perdi quando criança, e tu encontrou seu filho que quis morar com ele. Ao chegar em casa com o filho, a esposa não conseguia se conter de alegria e se emocionou, começou a chorar e sua visão voltou ao normal e ela começou a enxergar. A menina que havia falhado a memória, voltou a ficar inteligente novamente, porque os pecados de Itu já haviam sido cancelados, porque ele já havia arrependido e fez uma boa prática externa e interna. Itim praticou de verdade e no coração não tinha mais erro. Sabia refletir, não falava mais que fazia doação, que ajudava enquanto o coração ainda era ruim. Itu mudou o seu coração e sua vida financeira mudou e mudou toda a sua realidade.